Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, família Emaús. Quantos estão alegres por estarmos aqui nessa noite? Dá um glória a Deus aí onde você está. Oh, irmãos, que alegria. Glória a Deus. Que alegria nós estarmos aqui hoje reunidos como igreja, como noiva, como família. Como foi dito em um dos nossos cultos, quando o nosso querido irmão Paulo César ministrou a palavra para nós, o louvor é o momento mais importante da reunião, porque é o momento onde o motivo do nosso aqui estar é elevado. Nós estamos aqui para cultuar, e é sempre importante nós dizermos isso, porque talvez algumas pessoas não dão o seu devido valor. Não estou falando que é o seu caso, só estou falando a título de um ensinamento, porque acredite em mim, não é errado você ter a expectativa de que Deus fale com você. Eu profetizo que Ele falará com você nessa noite, amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Mas eu preciso ressignificar a ordem, eu preciso ressignificar a prioridade daquilo que acontece quando nós nos reunimos. É muito bom saber que o Senhor fala ao nosso coração, é muito bom saber que nós podemos e vamos receber milagres de Deus nessa noite, mas tudo isso não é o mais importante. Mais importante não é aquilo que nós vamos receber aqui hoje, mais importante é a nossa postura de declararmos que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, de que Ele é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Nós não estamos aqui por nossa causa, nós estamos aqui por causa dEle. Acredite em mim, você sabe, não é errado se você veio nos visitar porque você precisa de receber algo. Você veio no lugar certo, glória a Deus por isso, eu fico feliz. E eu profetizo que você vai receber, porque este é o lugar, sim, de nós recebermos toda a provisão. Mas o mais poderoso é que ao longo da caminhada cristã, você percebe que mais profundo do que aquilo que Deus te dá, é o seu relacionamento com Ele. Posso só contar algo para vocês que eu já contei e vou em outros cultos daqui para frente contar essa história de novo. Vamos pedir silêncio, 2, 3 e nós vamos fazer o momento da oferta hoje no final, antes da celebração da ceia. Então eu queria pedir para todos os irmãos se assentarem. Pessoal que está aí no canto, tem algumas cadeiras que estão vazias. Se tem uma cadeira vazia do seu lado, levanta a mão, que talvez pode ser que alguém esteja procurando. Vou esperar o pessoal sentar para eu dar continuidade. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, a casa está cheia. Essa é uma noite muito especial realmente. Estava contando que, você sabe, quando eu era pequeno, meu pai às vezes viajava. Meu pai é pastor e antes de ser pastor também, ele é um profissional muito bem sucedido na área dele. E ao longo da vida, principalmente ainda depois que ele entrou para o ministério, meu pai eventualmente fazia algumas viagens. E eu nunca me esqueço de algo. Quando eu era pequeno, todas as vezes que o meu pai viajava, ele sempre trazia um presente para mim quando ele voltava de viagem. Então eu vou confessar para vocês que alguém chama o pai dessa menina, né? Ela só quer fazer xixi, mamãe.
Tá vendo? Ser filho e ser pai é uma festa, né, gente? E aí então, meu pai tinha esse hábito de sempre trazer um presente quando ele chegava de viagem. Então vou confessar algo para vocês. Quando meu pai chegava de viagem era uma festa. Eu confesso para vocês que meu pai, ele sempre tinha um hábito, e esse hábito não era só quando ele viajava não. Todas as vezes que meu pai pisava na minha casa, todo dia quando ele voltava do trabalho, ele assoviava. E ele tinha um assovio que era tipo, parecia que ele cantava assoviando. Então quando ele fazia isso, era exatamente esse assovio, até decorei. Quando a gente ouvia esse assovio, meu Deus, era um sinal de que o meu pai chegou em casa. E eu me lembro que todos os dias, no fim da tarde, quando meu pai chegava, era uma festa. Mas quando ele chegava de viagem, então, a festa era dobrada. Sabe por quê? Porque era um sinal de que tinha um presente me esperando. Então, no dia que eu ouvi esse assovio, mas que ele estava viajando, irmãos, eu confesso que eu corria mais rápido. Eu confesso que eu já corria gritando. Por quê? Porque eu queria o presente. E foi assim a minha infância toda. Eu nunca me esqueci disso. Todas as vezes que ele viajava, ele sempre trazia um presente. Mas por que eu estou contando essa história? O que isso tem a ver com o que eu estava falando antes? Vou confessar algo para você. Marquinhos, eu fui crescendo, e à medida do tempo que eu fui crescendo, quando meu pai chegava em casa, Moacir, mesmo se ele trouxesse um presente, depois que eu fui me tornando um adolescente, eu confesso que a saudade que eu tinha da pessoa do meu pai era maior do que a minha expectativa de receber um brinquedo, porque agora brinquedo para mim não tinha mais o mesmo valor. Eu fui ressignificando de que a pessoa dele tinha mais valor do que os presentes que ele me dava. E aí então, quando ele chegava em casa de uma viagem, eu confesso que eu não ia de mão aberta simplesmente para pegar em primeiro lugar o brinquedo, mas eu abri os braços, porque na realidade a primeira coisa que eu queria receber dele era um abraço, porque o meu relacionamento com ele era mais importante do que aquilo que ele me dava. Posso confessar algo para você? Todo mundo vem até Deus porque precisa de alguma coisa. Alguns precisam de cura, outros precisam de libertação, outros precisam de provisão, mas todas as pessoas vêm até Deus, vêm até Jesus porque estão precisando de algo. Glória a Deus. Você fala, pastor, isso é errado? Não há nada de errado nisso. Mas eu posso te contar uma coisa? Não é errado, é apenas infantil, é o começo da caminhada. Mas aí, quando você vai crescendo em maturidade, por mais que nós continuamos com esse coração desejoso de receber as bênçãos dele, eu creio que eu sou abençoado, e eu quero receber dele toda dádiva, toda provisão, eu quero receber dele milagres, eu quero receber dele abundância, eu quero receber dele aquilo que eu preciso, e quando eu preciso de algo, eu sei que eu tenho que pedir para ele. Mas eu posso confessar algo para você? Quando você vai crescendo, você vai dando mais valor ao relacionamento, à intimidade, do que simplesmente aquilo que ele te dá. Então é por isso, sabe qual que é uma igreja madura? É essa igreja que entende que quando ela vem para o culto, tudo bem, ela vai receber um presente. Eu quero profetizar que Deus tem um presente para você essa noite, amém? Mas eu quero profetizar também que mais do que o presente, que você vai ter muita alegria de saber que mesmo se você não recebesse nada, em primeiro lugar, você não veio no culto para receber, você veio no culto para dar. Senhor, o que você está dando? Você está dando o seu culto,
Você está dando culto, você está dando a Ele aquilo que só pertence a Ele: a honra, a glória, o louvor, o poder, a exaltação. Pega a sua mão aos céus, diga assim: Papai, nessa noite nós estamos aqui por Tua causa, porque o Senhor é mais importante do que qualquer coisa. Diga assim: obrigado pela oportunidade que eu tenho de te cultuar. Mas fala assim: papai, eu também te agradeço, porque eu sei que ao estar aqui, eu também recebo. Obrigado, papai, em nome de Jesus, amém. Se não tinha nada a ver com a pregação, é porque pastor gosta de falar mesmo, né? Mas então, vamos ao que interessa. Projeta para mim, por gentileza, o primeiro livro da palavra de Deus, o livro dos inícios, o livro de Gênesis, no capítulo 6. Vai lá para o verso 9. A palavra do Senhor diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Coloca a mão no seu coração, diga assim: Pai, fala comigo. Diga assim: eu quero receber revelação. Diga assim: eu quero receber vida. Diga: eu creio que eu serei tremendamente marcado nessa noite. Amém. Amados, na semana passada então, eu comecei com vocês a história de Noé. Mas foi interessante você perceber que eu não entrei de maneira propriamente dita na história dele, porque eu estava fazendo com você uma transição do nosso penúltimo culto, onde nós estudamos o capítulo 3, que era relatada a queda do homem, até que nós iniciássemos a história de Noé. E aí então eu comentei com você sobre aquilo que aconteceu nos capítulos 4 e 5, aonde nós temos infelizmente o avanço da iniquidade. Aquilo que no capítulo 3 foi relatado a respeito do primeiro pecado, que fora Eva e Adão terem comido do fruto proibido. Então a iniquidade havia se multiplicado, e após esse primeiro pecado, outros pecados foram cometidos. Após esse primeiro pecado, o primeiro homicídio foi cometido. Você sabe que um dos filhos de Adão e Eva, Caim, matou o seu irmão Abel. E aí então, nesse contexto, nós temos também o contexto da multiplicação da população terrena, porque Adão e Eva foram tendo filhos, e esses filhos foram tendo outros filhos, e a terra então começou a ser povoada, de tal maneira que surgiram então as primeiras cidades. E aí então no final do capítulo 4 e o início do capítulo 5, nós temos ali 2 descendências. Paralelamente, sabemos que todos são descendentes de Adão, mas você tem por um lado a descendência de um filho que não seguiu os caminhos do Senhor. Por outro lado, você tem a descendência de um filho que foi temente a Deus e gerou toda uma descendência que também temia a Deus. E aí eu fiz um paralelo e te mostrei que quando você olha para a descendência do capítulo 5 do livro de Gênesis, você vê relatado a idade de cada homem. Mas quando você olha para a genealogia do capítulo 4, a palavra de Deus não registra a idade daqueles homens. E por outro lado, a palavra de Deus registra qual era o ofício, a profissão, o trabalho que eles exerciam. Eu disse para você então que os seus dias só são contados para o Senhor a partir do momento que você vive para Ele. E isso é uma boa notícia, a notícia da graça, de que aquilo que você fez no seu tempo de iniquidade não é contado por Deus, porque Deus só vai contar os seus dias que você viveu na presença dEle. É por isso que, como Ele disse para Nicodemos: Nicodemos,
você tem a oportunidade de nascer de novo. Uma vez que você nasce de novo, você não precisa mais andar acusado ou condenado por aquilo que você fez antes de receber o Senhor Jesus no seu coração. Quando você nasceu de novo, o Senhor Jesus zerou o marcador sobre a sua vida. E a graça de Deus é que se você arrepender dos seus pecados e da sua iniquidade, todos os dias Ele pode zerar o marcador mais uma vez. Sempre existe uma nova chance para você. E isso também reforça aquilo que eu estava dizendo há um tempo atrás, de que o mais importante não é o que você faz para Deus, mas o mais importante é o seu relacionamento com Ele. Porque no capítulo 4 nós temos a história daqueles homens que faziam coisas, mas no capítulo 5 nós temos a história daqueles homens que se relacionavam com Deus. E o Senhor está mais preocupado com o seu relacionamento com Ele do que propriamente o trabalho que você faz para Ele. Não estamos dizendo que você não tem que trabalhar para Deus, mas você só não pode trabalhar sem ter um coração no relacionamento. O trabalho é consequência de um relacionamento e não o contrário. Mas depois, no início do capítulo 6, nós vimos que infelizmente houve algo terrível. Houve uma mistura de raças. Eu mostrei para você que existem duas linhagens teológicas. A primeira linhagem que acredita que essa mistura se deu da união entre anjos caídos e mulheres. Mas a outra interpretação teológica é que eles acreditam que não foram anjos que se misturaram, mas que foram os próprios homens descendentes do capítulo 4 que se misturaram com as mulheres descendentes do capítulo 5. Mas o fato é que a iniquidade se multiplicou de uma maneira terrível. O fato é que a falta do temor de Deus tomou proporções inimagináveis, e a terra então estava completamente desviada do propósito original pelo qual ela havia sido criada por Deus. Olha aqui para mim, eu preciso ser honesto com você. Deus sempre está com a rédea da história nas suas mãos, e Deus ele diz basta na hora que Ele bem quiser. Deus é soberano. E Deus então declarou basta. Deus então demonstrou toda a sua insatisfação, a sua tristeza com as suas criaturas andando por um caminho de iniquidade. E aí Deus então determinou: eu irei destruir a terra, e eu irei acabar com tudo que há na terra. Mas eu finalizei o culto da semana passada dizendo algo para você, que assim como o Senhor disse basta na geração de Noé, nós estamos diante de um outro tempo da história, aonde eu acredito que daqui a pouco tempo o Senhor falará basta mais uma vez. Jesus disse no capítulo 24 do livro de Mateus, que é o capítulo mais escatológico dos evangelhos, de que os últimos dias da terra seriam semelhantes aos dias de Noé. E nós estamos vivendo uma geração perversa, tal qual a geração de Noé viveu e experimentou. Acredito eu que a nossa geração ainda experimenta de maior perversidade, porque infelizmente nós estamos vivendo dias nublados, aonde a falta do temor de Deus, a falta dos princípios morais e éticos, do bom senso da humanidade, está sendo ridicularizado através de ideologias que até mesmo ferem o bom senso biológico do seu corpo. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que aquilo que fora dito por intermédio de Jesus está diante dos nossos olhos. Por isso, meu amado e minha amada, eu até me lembro quando nós começamos a nos reunir aqui no JL, eu estava finalizando uma série chamada Jesus Está Voltando, está lá no nosso canal. Se você perdeu essa série, eu recomendo para que você assista. Jesus está voltando, e é necessário que tenhamos um espírito de prontidão, que as nossas malas estejam prontas. Mas eu disse algo, além de falar então da semelhança do contexto da nossa geração com a geração de Noé, o que eu disse também é que assim como fora no dia de Noé, nos dias de Noé, assim mais uma vez o Senhor tem encontrado homens e mulheres que são fiéis a Ele nessa geração. Em toda geração existe sempre o remanescente fiel. É interessante, se você abrir a sua Bíblia,
no livro de Apocalipse, no capítulo 2, aonde nós temos a advertência que João relata acerca das 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas de Apocalipse. Em cada uma delas nós temos severas advertências de Deus contra a igreja. Mas sabe o que é interessante? Se você abrir em João capítulo 2, no mesmo contexto onde você vai estar vendo a advertência divina com relação ao comportamento da igreja, sempre está relatado que naquela igreja existe um vencedor. Ao vencedor da igreja tal, ao vencedor da igreja X. Ou seja, em todo o contexto existem aqueles homens e mulheres de Deus que não se venderam, que não se corromperam, que não negociaram. O Senhor sempre levanta os seus Daniéis em meio à Babilônia, homens que firmemente resolvem não se contaminar com as finas iguarias do rei desta terra. Nós sabemos quem é o príncipe desse mundo, oh amados, e a história de Noé nos traz um ensinamento. E hoje, de uma maneira breve, eu quero falar 2 coisas para você. Eu quero primeiro te ensinar o que significa o dilúvio, mas depois eu quero que você apenas medite em pontos tão simples e básicos da vida de Noé, mas que vai ensinar um princípio espiritual para a sua vida. Falando sobre o dilúvio, projeta para mim a primeira carta do apóstolo Pedro, no verso, capítulo 3, 1 Pedro 3, se eu não me engano, verso 20. Isso. Você sabe, então Deus vira para Noé e fala: Noé, construa uma arca, porque eu vou trazer então um grande dilúvio, uma grande chuva, e além da chuva também, porque é interessante que houve não apenas a chuva vindo de cima, como toda a água que estava por debaixo. A palavra de Deus, você pode ler nos capítulos 6 e 7, relata que essas águas dos rios transbordaram. Então houve essa mistura, as águas de baixo transbordando e águas de cima caindo. Ou seja, a terra seria encharcada, a terra seria inundada. Deus então vira e fala assim: Noé, você vai construir uma arca, você vai colocar nessa arca a sua família. Noé era casado e tinha mais 3 filhos, certo? Então você tem Noé e 3 filhos. Os 3 filhos de Noé também eram casados. Então você tinha 4 homens e 4 mulheres. Você tinha então 8 pessoas que entrariam nessa arca. Então Deus direciona Noé para que ele traga então a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, para que entrassem na arca. Além disso, Deus vira para Noé e fala: você também vai preservar um casal de cada espécie de animais, para que esses animais também procriem e que haja também no mundo pós-dilúvio a reprodução dos animais. Dito e feito, Noé então traz cada casal de cada espécie, de cada animal para dentro da arca. Eu acho interessante, Deus é tão soberano que, se você ler a história de Noé, no que tange ao serviço com os animais, você vai perceber uma semelhança com a história de Adão. Porque você lembra que Deus havia ordenado a Adão para que ele desse nome aos animais? E é interessante que, se você vê o relato deixado por Moisés no livro de Gênesis, os animais vieram até Adão para que Adão desse nome a eles. E mais uma vez aqui no contexto da arca de Noé, os animais vêm até Noé para entrar na arca. Olha o quanto Deus é soberano. E aí então, nesse contexto, Noé obedece ao Senhor, constrói a arca. Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre isso. Noé obedece, constrói a arca, coloca dentro da arca os seus familiares e um casal de cada espécie de animais. E o dilúvio cai sobre a terra. A escritura diz que por 40 dias houve chuva na terra. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, de tal maneira, amados, que apenas aqueles seres humanos e animais que estavam dentro da arca foram poupados. Todos os outros morreram. 40 dias depois, no fim do dilúvio, eles saem da arca e agora possuem a missão de recomeçar o mundo. Mas antes então de eu entrar falando princípios espirituais sobre esse processo na vida de Noé, eu quero fazer referência a algo que o apóstolo Pedro nos ensina a respeito da história do dilúvio. Pedro diz assim:
os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Amados, vou ler o 21, depois você volta. A qual, figurando o batismo, diga comigo, batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Volta para o verso 20, olha que interessante. Eu preciso de trazer aqui uma aplicação bem teológica, mas para que haja revelação e ensinamento pleno das escrituras sagradas nesse púlpito. Amados, olha que interessante, essa mesma água que para todos aqueles que estavam de fora da arca simbolizava juízo, condenação e morte, para as pessoas que estavam dentro da arca, essa água simbolizou salvação. Olha que louco, a mesma água que para alguns foi morte, condenação e juízo, para outros foi salvação. E aqui Pedro está realizando uma alegoria, e é interessante porque Pedro está realizando uma alegoria semelhante à alegoria que Paulo faz, não precisa abrir, na sua primeira epístola, no capítulo 10, quando ele foi narrar a respeito da saída do povo de Deus do Egito. Lembra quando o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho aberto? Paulo faz uma alegoria aos coríntios, dizendo que a passagem ao Mar Vermelho significa o batismo. E aqui Pedro também faz uma alegoria, falando que o dilúvio também simboliza o batismo. Daqui a pouco eu falo sobre a alegoria de Paulo. Deixa eu falar primeiro sobre a alegoria de Pedro, porque isso é importante, porque pode ser que você esteja aqui, alguns aqui estejam nos visitando e você ainda não desceu as águas. É importante que você tenha entendimento do que significa descer as águas. Amados, olha aqui para mim. Pedro então está falando, essas águas do dilúvio simbolizam as águas do batismo, para que você viva essa vida ressurreta de Cristo. Irmãos, eu me lembro quando nós tivemos o primeiro batismo aqui da nossa igreja, eu fiz uma explanação sobre o versículo 16 do capítulo 16 de Marcos, Marcos 16, que diz que se você batizar, você é salvo. E eu fui explicar sobre o que significa esse versículo de que você é salvo se você batizar. E eu falei para vocês que ali Marcos está narrando a respeito de uma salvação do mundo caído. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara de que aquele que crer com o coração e confessar com a boca é salvo do juízo de Deus. Mas todos aqueles que inevitavelmente têm essa postura de arrependimento dos seus pecados e de crença no Senhor Jesus, eles inevitavelmente tomarão a decisão pelo batismo. Se alguém me pergunta, pastor, você acredita que o ladrão que morreu do lado de Jesus na cruz foi salvo? Sim, porque Jesus virou para ele e falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Agora, vou te contar uma coisa, aquele ladrão, ele não se batizou porque ele não teve oportunidade. Eu acredito que todas as pessoas que verdadeiramente são salvas, com exceção daquelas que talvez vão clamar e se arrepender no leito da morte, e há esperança para elas, no último segundo também está valendo. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo no último segundo. Mas enquanto há vida, vou te contar uma coisa, todas aquelas pessoas que genuinamente nascem de novo, elas absolutamente tomam a decisão pelo batismo, porque aí o batismo é a confissão pública dessa fé, o batismo é a confissão pública dessa crença. Mas o mais louco é que quando você se batiza, você garante uma outra salvação. Qual que é essa outra salvação? Quando você creu, você foi salvo daquilo que popularmente as pessoas chamam de inferno, né? Depois daria para explicar também o que é o verdadeiro significado da palavra inferno, mas vamos usar o linguajar popular. Quando você creu, você foi salvo do inferno.
Mas quando você batiza, você é salvo do mundo caído. Olha que louco, essas águas do dilúvio salvaram Noé e salvaram cada um dos outros 7 seres humanos que estavam na arca, sua esposa, seus filhos e noras. Salvaram Noé daquele mundo tenebroso. Quando você desceu as águas, você foi salvo dessa vida miserável que as pessoas lá fora estão vivendo. Você é salvo de tal maneira que aquilo que está acontecendo no mundo não vai chegar até você. Aquilo que está acontecendo lá fora não tem poder de atingir você. Por exemplo, quando todo mundo fala, os noticiários estão relatando de que o mundo está passando por uma crise financeira. Aí você tem a revelação: espera aqui, o mundo inteiro está passando por isso, mas eu fui salvo do mundo. Então quer dizer que pode estar todo mundo quebrando, eu vou prosperar enquanto o mundo está prosperando. Eu vou prosperar enquanto o mundo está quebrando. Por quê? Porque eu fui salvo do mundo. Só é graça de Deus o que eu vou falar aqui agora. Não tem a ver comigo, não tem a ver com mérito. E pelo amor de Deus, todo mundo sabe o quão terrível foi a pandemia. Sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus fala: a fé que tu tenhas, tenha para ti. A fé que tu tenhas, tenha para ti. Eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. E uma vez na minha vida eu pedi algo para Deus, e eu acredito que eu recebi. Porque Paulo nos diz, por intermédio da sua epístola aos Coríntios, que existem dons do Espírito, e você pode pedir o dom que você quiser. São 9 dons. Você sabe que tem um dom lá que é o dom da fé? E um dia eu falei: Deus, eu quero o dom da fé. E eu posso testemunhar, eu acredito, irmãos, que eu tenho o dom da fé. E algumas coisas acontecem comigo que eu não estou nem aí, que se fulano, beltrano acredita ou não, mas eu tenho certeza que foi Deus. É individual, a fé, amados, a fé é individual. A fé que tu tenha para ti. Você acredita que quando essa pandemia começou, eu fiz uma declaração? Eu falei: Senhor, eu declaro, eu não vou pegar esse vírus. É só graça de Deus. Irmãos, nós estamos sujeitos. E não tem, pegar ou não pegar, não está relacionado com santidade, não está relacionado com consagração. Todo mundo está sujeito. Eu posso estar falando isso aqui para você e posso pegar amanhã. Se não tem valor em você fazer uma correlação entre santidade ou consagração. Todos nós estamos sujeitos a coisas que estão aí nessa tragédia que é esse mundo. Mas deixa eu te contar, na sua vida você sempre pode se apropriar de revelações que o Senhor coloca no seu coração. E você acredita que eu fiz uma oração no começo da pandemia? Eu fiz uma oração e falei assim: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu me batizei, e quando eu me batizei, eu fui salvo do mundo. Então, Senhor, eu te peço, eu sei que eu estou no meio do mundo, eu sei que está todo mundo pegando, os meus familiares pegaram o vírus em algum momento, mas até quando os meus familiares pegaram, eu falei: Senhor, me livra desse vírus. Foi eu e ele. Agora, por que eu estou te contando isso? Porque eu só quero testemunhar para que isso aumente a sua fé. Pela graça de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não peguei, não tem mérito algum, mas eu estou testemunhando. Quando Paulo fala, a principal coisa que eu desejo no meu coração é que aqueles que estão aqui sendo abençoados pelo ministério que o Senhor tem me dado, é que eles tenham revelação. Paulo fala: a principal oração que eu faço por vocês é que vocês tenham revelação. Amados, o meu sonho é que você tenha revelação do que eu estou te contando, de que quando você desce as águas, sabe o que acontece? Você é salvo do mundo. Vinícius, mas e se você pegar? Se eu pegar, tudo bem, daí Deus me livra da morte. Você está me entendendo? E se eu morrer, aí Deus me livrou de permanecer nesse mundo caído, porque se o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí você está vendo que você sempre tem uma perspectiva positiva sobre a situação? Sempre tem uma perspectiva positiva. Eu fiz um pedido, o Senhor me atendeu, louvado seja o nome do Senhor. Se acontecer de eu pegar amanhã,
infelizmente eu ver a óbito, está tudo certo. E vou te contar uma coisa. Sabe, teve uma vez que eu estava num velório. Foi um dia muito triste na minha vida. Tinha morrido a mãe de um rapazinho que andava comigo há muitos anos. E eu garrei com ele em oração enquanto a mãe dele estava enferma. E ele ficou muito abalado porque a mãe dele veio a falecer. Mas eu estava lá no velório, e eu confesso que eu estava indo para o velório, e eu falei: Espírito Santo, o que eu vou falar para ele? Porque quando eu pegava ele para orar, foi mais ou menos 2 semanas, a gente orou muitas vezes juntos, e eu falava: meu irmão, creia, sua mãe não vai falecer, sua mãe é curada. E eu falei isso várias vezes: toma posse, toma posse. E aí a mãe dele faleceu, e eu virei para o Espírito Santo, eu falei: Senhor, o Senhor tem que me ajudar, eu não sei o que eu vou falar para ele no velório, o que eu vou falar? O Espírito Santo virou para ele e vai falar assim. O Espírito Santo virou para mim e falou assim: fala para ele que tudo que você falou para ele era verdade. Eu falei: como assim, Deus? A mãe dele está curada. Sabe por quê? A mãe dele era nascida de novo, graças a Deus. Porque aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: porque aqui no céu não tem ninguém enfermo, aqui no céu não tem ninguém doente, todo mundo que está aqui no céu está curado. Deixa eu te contar uma coisa: Deus sempre cura. A diferença é que algumas pessoas Ele cura e determina que os dias ainda sejam prolongados na terra. Outras pessoas, chegou a hora delas. Mas eu quero te contar uma coisa: Deus sempre cura. Por quê? Porque a cura é uma promessa daquilo que foi realizado na cruz do Calvário. Então eu quero que você tenha revelação: você é salvo do mundo. As mesmas águas de condenação são também águas de salvação. Quando você se batizou, você foi salvo de tudo que está acontecendo lá fora. Você pode levantar sua mão lá na sua casa e declarar: eu sou salvo disso, eu sou salvo daquilo. Se você começar a ver situações ao seu redor, pode ser na sua família, pode ser na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, seja lá onde for, você pode declarar que você é livre e você é salvo de tudo aquilo que você está vendo ao seu redor, porque essas águas são para você águas de salvação. Diga assim: o batismo me salva do mundo caído. Eu acabei me empolgando, delonguei demais. Deixa eu te contar, quando Paulo faz a mesma alegoria do batismo, falando a respeito do Mar Vermelho, é interessante você pensar em algo. Paulo falou: a travessia do Mar Vermelho também aponta para o batismo. Por quê? Deixa eu te contar. É interessante que antes deles passarem o Mar Vermelho, eles saíram do Egito, sim ou não? E lembra que o contexto da saída do Egito foi o contexto onde 10 pragas foram enviadas ao Egito? Quem lembra dessas 10 pragas? Qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. O anjo da morte ia entrar, sim ou não? Mas você lembra o que o Senhor virou para eles e falou? Eu quero que vocês realizem a Páscoa. Vocês vão matar um cordeiro, vocês vão se sentar à mesa, vocês vão passar o sangue do cordeiro do lado de fora da porta, e vocês vão comer o cordeiro. Em outras palavras, esse sangue aponta para o sangue do cordeiro que será imolado na cruz do Calvário, e é por esse sangue que o anjo da morte não tem poder de entrar na sua vida. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma coisa: a salvação popularmente falada de céu e inferno não aconteceu no Mar Vermelho, a salvação aconteceu no dia da Páscoa. Eles foram salvos lá no Egito. Lá no Egito eles já estavam salvos. A morte não teve poder sobre a vida deles. O sangue de Jesus venceu. O sangue de Jesus os livrou. Mas sabe o que é interessante? Eles haviam sido salvos da morte, mas eles continuaram no Egito. Faraó ainda continuou atrás deles. Mas a história relata de que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, depois que eles atravessaram, Faraó e seus soldados estavam atrás deles, sim ou não? O que aconteceu? O mar se fechou, Faraó morreu. Do Mar Vermelho para frente, nunca mais Faraó foi atrás deles. Olha aqui para mim, porque uma coisa é quando você é salvo porque você creu, é a salvação do futuro. Outra coisa é quando você desce as águas, você se batiza, porque aí você está sendo salvo do príncipe desse mundo aqui na terra. Vocês estão conseguindo entender isso ou não? A Páscoa era a salvação da condenação, mas o Mar Vermelho era a salvação do mundo caído. Batismo. Isso é muito importante, porque eu preciso de te contar o que Pedro falou a respeito do dilúvio. Diga assim: as mesmas águas de condenação também são águas de salvação.
Mas trazendo aqui agora para uma segunda parte, a parte final, eu quero lançar aqui alguns princípios para você. Projeta para mim, por gentileza, lá no capítulo 6, aonde nós estávamos, o verso 13. Quero usar essa história aqui para fazer uma aplicação agora pessoal, para que você entenda algo. Sabe o que eu acredito? Que se nós estamos vivendo uma geração perversa, tal qual a geração de Noé, como eu tenho dito aqui, hoje e no domingo passado, o Senhor vai levantar o seu remanescente fiel. Então agora eu quero falar para você, se Deus te trouxe aqui hoje, é que Deus quer colocar em você o mesmo espírito que houve em Noé. É interessante que na galeria dos heróis da fé, não precisa abrir, mas se você ler Hebreus capítulo 11, Noé faz parte da galeria dos heróis da fé. Agora, que fé foi essa que Noé teve? O que Noé fez? Amados, olhemos agora para a vida de Noé e façamos uma aplicação pessoal para nós. Agora, aperta o cinto, porque nós vamos decolar em revelação. A palavra de Deus fala assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás nananã, e por dentro por fora. Olha aqui para mim, eu vou continuar. Depois nós vamos ter aqui a descrição de como era essa arca e etc. Mas volta lá para o verso 14. Eu quero destacar uma coisa. Verso 13, perdão. Eu quero destacar algo aqui. Toda a história de Noé começa na primeira expressão desse versículo. Então disse Deus a Noé. Sabe o que o Espírito Santo falou hoje comigo? Que Ele vai levantar aqui homens e mulheres dispostos a fazer história e a construir coisas que não foram construídas antes ainda na terra. Sabe o que eu sinto? Que nessa noite existe uma onda de criatividade, de ousadia, de intrepidez, de responsabilidade, de consagração, de comprometimento, de tal maneira que o Senhor vai usar você para realizar algo que ainda não foi realizado na terra. Olha aqui para mim, Noé teve uma revelação que ninguém antes dele havia tido. Noé recebeu uma tarefa que ninguém antes dele havia recebido. Noé recebeu uma incumbência que ninguém antes dele havia recebido. E Noé construiu algo que ninguém antes dele havia construído. Mas toda a história de um homem que faz história começa com uma coisa: audição. Audição. O Espírito Santo começou a falar fortemente hoje no meu coração. Audição, audição, audição. Sabe o que é isso? Olha aqui para mim. Nós crentes, aleluia, nós cremos em Deus. Nós sabemos muito a importância da fala, e a fala é muito importante. Mas nós temos que lembrar que a fala, ela é poderosa quando ela está alinhada com a vontade de Deus. Mas como que eu e você descobrimos a vontade de Deus? Quando nós ouvimos a Deus. Nós precisamos de aprender a ouvir a Deus. Você ouve a Deus quando você está alinhado com a Escritura Sagrada, quando você está sensível à voz do Espírito, porque sempre quando Deus te falar algo, Ele vai te falar algo que é compatível com a palavra dEle. Mas olha aqui, amados, precisamos ser um povo que tem compromisso com a audição. Que o Senhor levante em nós uma igreja, uma comunidade de pessoas que estão aqui, não para fazer aquilo que bem entendem, mas para fazer aquilo que Deus os direcionar para fazer.
Olha aqui para mim, que todos os passos na sua vida não sejam dados debaixo de um raciocínio natural, mas que sejam passos dados debaixo de uma direção divina. A sua história profissional, a sua história matrimonial, a sua história familiar, a sua história ministerial, sempre tem que começar com um dia que Deus fala com você. O problema do ser humano sempre foi a independência. O problema do ser humano sempre foi fazer o que ele queria na hora que ele queria. E sempre a solução dos problemas está em você ter a humilde postura de falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me direciona. Senhor, para onde que eu vou? Você sabe, enquanto eu meditava nisso hoje, o Espírito Santo foi me lembrando: se você começar a navegar na história de todos os profetas da palavra de Deus, você vai para a história de Isaías. A história de Isaías começa no capítulo 6, quando Deus aparece para ele, e quando ele ouve aquilo que Deus está falando para ele. Se você vai para a história de Jeremias, o chamado de Jeremias está relatado no capítulo 1 do seu livro. E sabe como que a história de Jeremias começa? Quando ele, mesmo achando que era incapaz, mesmo achando que aquilo que ele tinha era insuficiente, mesmo julgando não ser a pessoa certa para aquilo que Deus estava proclamando. Mas tem uma coisa: Jeremias não pôde conter aquilo que ele estava ouvindo de Deus, e Deus virou para ele e falou: filho, é você. Todo profeta da palavra de Deus, ele começa o seu ministério após um momento de audição. É o momento que Deus fala. A sua vida ministerial, o seu chamado, ele tem que começar com audição. Não é simplesmente você fazer o que você acha que tem que fazer, mas é você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Nem sempre Deus vai mandar você fazer aquilo que a pessoa do seu lado está fazendo. E muitas vezes a gente quer ficar nessa posição cômoda de só simplesmente ficar seguindo o barco que está todo mundo fazendo, eu estou fazendo também. Mas ei, o que Deus está chamando você para fazer? Qual é a arca que Deus está pedindo para que você construa? Tem esse coração: Senhor, fala comigo. Cara, Deus me pegou de jeito. Então disse Deus a Noé. Presta atenção. Será que nós estamos tendo essa postura de falar: Senhor, então disse Deus a Vinícius? Fala, Senhor. Então disse Deus a Érica? Fala, Senhor. Então disse Deus a Paulo? Fala, Senhor. Então disse Deus a Sinara? Fala, Senhor. Deus quer falar com você. Abra a sua Bíblia, gaste tempo em oração. Deus quer falar com você. A nossa história só vai começar se nós tivermos uma disposição de ouvir a Deus. Porque eu vou te contar uma coisa: um homem, quando ouve a Deus, ninguém pode pará-lo. Ele vai ser chamado de louco, mas ele ouviu a Deus, meu querido. Noé foi hostilizado, mas o que as pessoas não sabiam é que ele havia ouvido a Deus. Muitas vezes você vai realizar coisas que as pessoas vão te chamar de louco. Você vai realizar coisas que as pessoas vão falar: você está jogando sua vida no lixo, você está jogando seu futuro no lixo, você está tomando a decisão errada. Presta atenção, vou te falar algo com muito amor e carinho. Se você estiver sendo independente, pode ser que tudo isso seja verdade, mas se você estiver ouvindo a voz de Deus, mesmo assim você vai continuar ouvindo isso das pessoas. Mas o que você tem que ficar é com a voz de Deus. A voz de Deus tem que ser soberana na sua vida. E Moisés, ele se colocou, e Noé se colocou à disposição. Noé decidiu ouvir a voz de Deus. Ei, olha aqui para mim. Sabe quantos anos levou a construção da arca? 120 anos. 120 anos construindo algo porque Deus mandou ele construir. Agora eu vou te contar uma outra característica. Se você se levantar como um history maker, como alguém que faz história, como alguém que constrói aquilo que não foi construído, você vai ter que ter a disposição de perseverar, não importa o tempo. Se nós estamos em meio a uma geração fast food, se nós estamos em meio a uma geração imediatista, do aqui e do agora, nós precisamos de nos lembrar que muitas vezes, na maioria dos casos, daquilo que Deus nos pedir, isso irá requerer de nós paciência, perseverança, constância. Gente, presta atenção. Você tem noção? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 1000. Oh, amados,
1000 dias vai em 3 anos. O cara gastou 120. Quantos 1000 dias fazendo a mesma coisa? Fazendo a mesma coisa. Você sabe que quando a gente fala de criatividade, eu preciso ser honesto com você. Deus não requer de você fazer algo inovador todo dia. Deus requer de você fazer aquilo que Ele te mandou todo dia. Porque Ele pode te mandar fazer uma coisa nova, e pode mandar você ficar 100 anos fazendo essa mesma coisa que Ele mandou você fazer há 100 anos atrás. Hoje eu quero abrir os seus olhos para o significado espiritual da disposição em você ouvir a voz de Deus. São 120 anos com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma perseverança. Que o Senhor levante Noés aqui nessa noite. Que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a não se importar com o tempo que está levando. Olha aqui para mim, vida cristã não é uma questão de uma corrida de 100 metros rasos. Vida cristã é como uma maratona. O importante não é com a velocidade que você vai, mas o importante é o ponto que você chega. Vida cristã é uma maratona, é dia após dia, fazendo a mesma coisa. Você não está competindo com ninguém. Você não tem que ser mais rápido do que o outro. A nossa igreja não tem que crescer mais rápido do que a outra cresceu. Não, nós só temos que fazer todo dia aquilo que Deus nos mandar fazer. Esse é o nosso coração. 100 anos. Amados, que isso hoje possa penetrar no seu coração, e que o Senhor possa trazer luz ao que eu estou te falando. Sabe o que é interessante? Aí volta para aquilo que eu estava falando. Nesses 100 anos, você tem que ter a disposição de se firmar na palavra e de não dar ouvidos àquilo que estará sendo dito a seu respeito em sua volta. Mas porque se você fica com a palavra de Deus, você vai ter essa ousadia, porque isso não é fácil, de você rejeitar a palavra de homens. Fica firme no seu chamado, fica firme no seu propósito. Olha aqui para mim, é impossível você estar construindo algo que Deus chamou para construir e você não receber crítica, e você não receber palavras de oposição. Mas não se preocupe com essas palavras. Você tem que entender que tudo começa no fato se você ouviu foi Deus. A história é essa. Porque tem muita gente obstinada em desejos naturais, querendo insistir em coisas que nunca foi Deus que te mandou fazer. Então, se eu tenho uma dica para te dar nessa noite, é você fazer uma oração humilde: Senhor, me livra da obstinação e dai-me um coração humilde. Amém, igreja? A crítica vai vir, a zoação vai vir. Cadê a chuva? Cadê a chuva, Noé? Cadê? Mas olha aqui para mim, andar com Deus é comprar o guarda-chuva antes da primeira gota cair. É como se, eu ouvi algo semana passada de um grande amigo que eu achei muito interessante. Ele diz algo: se você vai ser pai ou mãe, e então vocês terão um bebê, você é bem convicto de que você vai ter que comprar uma fralda. Aí ele diz algo: você compra a fralda antes ou depois do bebê nascer? Você sempre compra a fralda antes, porque você tem certeza que haverá necessidade para ela. Mas aí você pode falar: mas aí é uma situação bem certa, né? Porque você está vendo ali a barriga, então é óbvio que vai nascer. Você tem que entender que promessas de Deus é como um filho que vai nascer. Então você tem que aprender a comprar fralda antes do parto. Você tem que aprender a realizar aquilo que é necessário ser realizado antes que a promessa seja materializada. Posso te contar uma coisa muito forte? A palavra de Deus relata que quando Deus mandou Noé entrar na arca, ainda faltavam 7 dias para o dilúvio cair. Sabe o que isso significa? Que depois que eles entraram, ainda tiveram que esperar 7 dias dentro da arca. Porque Deus sempre vai mandar você entrar para um lugar sem que os seus olhos tenham a capacidade de contemplar aquilo que Ele falou. Porque se não for assim, não é fé. Bem-aventurado é aquele que não precisa de ver para crer. A vida cristã,
ela pode ser exemplificada com o chamado de Deus a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você na sua vida, se você combina de se encontrar com alguma pessoa, você combinou com um amigo de comer num restaurante, você nunca sai da sua casa sem saber exatamente para qual restaurante você vai. Ou se você até sai sem saber, no meio do caminho o fato é que vocês vão combinar qual restaurante você vai, e no final você sabe para onde você está indo. Mas a loucura do cristianismo é que Deus sempre vai te chamar para ir para um lugar que você não sabe onde é. Essa é a diferença de andar com homens e andar com Deus. Se você simplesmente deseja se envolver em algo que você sabe para onde está indo, você então só tem disposição de caminhar com homens, você não tem disposição de caminhar com Deus. Se você tiver a disposição de caminhar com Deus, você sempre vai ser chamado a entrar em uma arca sem que a primeira gota de chuva caia sobre a terra. Vocês estão comigo? Que o Senhor possa abrir os seus olhos. Vai que eu te mostrarei. Em outras palavras, não tem como você me pedir para eu te mostrar, eu vou te mostrar depois que você for. Olha aqui para mim, quando você está obedecendo a Deus, nem sempre você tem respostas para as perguntas que as pessoas te fazem. Você só tem a convicção que Deus mandou você fazer, é por isso que você está fazendo. Só que muitas vezes a gente fica com receio de não ter respostas para tudo. Mas a caminhada em fé é uma caminhada de dependência, que você não precisa de ter respostas, você precisa de ter direção. Porque na vida cristã, a direção de Deus é mais importante do que as respostas para os seus questionamentos. Que o Senhor possa levantar uma geração de Noés nesse lugar. Queria que o time de adoração subisse, porque agora eu quero te falar a última coisa, que é mais louca da vida de Noé. Noé passou 120 anos construindo uma arca. Sabe o que aconteceu? O dilúvio veio. 7 dias depois que ele havia entrado, as águas começaram a cair. Por 40 dias e 40 noites, a terra foi assolada por grande temporal, por grande chuva. Mas eu vou te contar uma coisa: os dias se passaram, o tempo se passou, e o dilúvio foi cessado. Aí agora eu quero te contar o último ponto sobre a vida de Noé. Mas não é por ser o último que ele é o menos importante, porque na realidade, como diz o outro, o último ponto é para você ganhar 5 estrelinhas. O último ponto é para você fechar a prova, filho. O último ponto é para vencer o chefão. Sabe o que é mais louco na vida cristã? Que vai ter um dia que você vai ter que aprender que tão espiritual quanto construir algo que nunca havia sido construído antes, que tão espiritual quanto obedecer a Deus, em você gastar 100 anos, esses 100 anos aqui fala de você gastar a sua vida inteira fazendo algo, é que vai chegar um dia que Deus pode virar para você e falar: olha, o dilúvio acabou. Sabe a arca, que foi o grande projeto da sua vida? Chegou a hora de você deixar a arca para trás e começar uma nova vida, que não tem nada a ver com essa arca que você gastou a vida inteira construindo. Vou te falar uma coisa: talvez é necessário mais fé para sair da arca do que fé para construir a arca. Porque muitas pessoas, depois de terem uma postura muito espiritual, muito obediente e muito submisso, de ouvir a Deus, e de ouvir, e de fazer, de executar a obra que Deus os comissionou, a pessoa que começou tão bem, a pessoa que ao longo do desenvolvimento se portou de uma maneira tão fiel, ela pode cair em um erro no final da jornada. Sabe qual é o erro? De achar que agora você não pode sair de algo que representa a sua vida. Como que agora eu vou sair desse lugar? Eu gastei minha vida inteira nesse lugar, eu gastei minha vida inteira fazendo isso, como que agora Deus me manda fazer outra coisa?
Não, da minha arca eu não saio. Não. Olha aqui para mim. Mais louco é que você precisa de fé para ter a ousadia de abandonar coisas que um dia foram de Deus para você, mas que pode ser que nessa nova estação não é mais para você. Isso é muito profundo, porque às vezes pessoas se apaixonam mais pela obra de Deus do que pelo próprio Deus. Às vezes você gastou tanto tempo na obra que agora você não é mais capaz de continuar fazendo aquilo que você fez lá no início. Seguir a voz dele. A mesma voz que pode mandar você construir, que pode mandar você entrar, pode mandar também você parar. E essa é a maior loucura do cristianismo. Vou te contar uma coisa. Sabe o que é interessante? Ezequiel, no auge do seu ministério, recebeu um direcionamento de Deus. Deus virou para Ezequiel e falou assim: Ezequiel, eu não quero que você profetiza mais. Deus virou para Ezequiel e falou: Ezequiel, fecha a boca. Mas o profeta trabalha com a boca, o profeta trabalha com a fala. Como que você me explica isso? A história conta que Ezequiel ficou 12 anos sem liberar nenhuma profecia. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha mandado ele ficar esse tempo sem fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer a vida inteira. Qual é a explicação disso? Explicação que Deus é soberano e que ele faz o que ele quiser. E essa explicação já deveria ser completamente suficiente para nós bendizermos o nome dele em toda e qualquer circunstância. Se você viajar ao longo da palavra de Deus, você vai ver cenários como este de Ezequiel. Cenários que em alguns momentos Deus manda ir, em outros momentos Deus manda voltar. Sabe o que é louco? Uma das histórias que eu acho mais doida está relatada no capítulo 38 do livro de Isaías. A história de que quando Deus vira para Isaías e fala para Isaías se encontrar com o rei Ezequias e dizer para o rei Ezequias que ele ia morrer. Só resumindo a história, o fato é que aí Isaías vai lá, e aí ele vira para Ezequias e fala: Ezequias, Deus manda te dizer que você vai falecer. Aí Isaías entrega a profecia e está voltando para casa. Aí acontece que depois que Isaías está voltando para casa, Ezequias faz uma oração e fala: Deus, você podia me dar mais um tempo de vida, eu não queria morrer ainda não. Cara, olha que doida essa história. E aí sabe o que é louco? Deus decide atender a oração de Ezequias. E aí Deus fala: tudo bem, Ezequias, eu vou te dar mais alguns anos. Isaías nem tinha chegado na casa dele ainda. Deus virou para Isaías e falou: Isaías, você está no caminho voltando? Agora você vai voltar lá de novo, falar para ele que a oração dele foi atendida, que ele não vai morrer mais. Cara, eu fico pensando, se eu fosse Isaías, Deus, o Senhor está de zoeira. O Senhor me manda aí para falar que o homem ia morrer. Agora você está me mandando voltar para falar que ele não vai morrer? Em outras palavras, aquele emojizinho de palhaço, né? Eu sou profeta, Senhor. Ei, eu sou Isaías, ué. Um profeta do meu... eu sou Isaías, meu nome é forte. Como que eu lanço uma profecia que parece que não tem muito a ver com a que eu acabei de lançar? Você sabe, Isaías talvez não tinha minha mentalidade. Eu sou servo de Deus. Se Deus manda falar que vai morrer, eu vou falar que vai morrer. Se Deus manda falar que não vai morrer mais, eu vou falar que não vai morrer mais. Isaías volta e fala: ó, Deus mandou te falar que ele ouviu sua oração, você não vai morrer mais. Em outras palavras, eu só quero te mostrar que andar com Deus é uma vida tão dinâmica que não pode ser entendida de uma maneira racional, humanamente falando.
em algumas estações da sua vida, pode ser que Deus te manda fazer coisas que naturalmente falando eram contraditórias em uma outra estação, mas o fato é, você tem que obedecer a Deus. Se Deus manda você construir a arca, construa a arca. Se Deus manda você sair da arca, saia da arca. Amém, irmãos? Mas eu quero profetizar que o Senhor está levantando neste lugar homens e mulheres que terão o coração de Noé, que terão a disposição de Noé. Essa fé de Noé colocou Noé na galeria dos heróis da fé. E eu quero profetizar que o Senhor vai levantar você, que o Senhor vai te dar uma santa ousadia, vai te revestir com o espírito de total submissão ao direcionamento, total submissão à ordem. Se Deus mandar você ir, você vai, mesmo que as pessoas zombem de você, você não vai ouvir a voz dos homens, você vai ouvir a voz de Deus. Se Deus mandar você voltar, você vai voltar, mesmo se você gastou sua vida inteira indo. Se Deus mandar você voltar, volte, faça aquilo que Deus manda você fazer. Não fique preocupado com o quão lógico as coisas são, mas fique preocupado com quão clara é a voz de Deus. Olha aqui para mim, não fique preocupado com a lógica das coisas, fique preocupado com a lógica da vontade de Deus. Por isso que o homem mais sábio que já passou na terra, Salomão, no final da sua vida, depois de ter passado tempos bons e tempos difíceis, ele vira para mim e para você e fala: olha, existe um tempo determinado para todo o propósito. Tem tempo que é tempo de abraçar, tem tempo que é tempo de deixar de abraçar, tem tempo que é tempo de colher, mas tem tempo que é tempo de semear. Preciso ser muito honesto com você. Talvez aquilo que há de mais sábio que você possa fazer em toda a sua vida é discernir os tempos e as estações da sua vida. Eu encerro dizendo que em Mateus capítulo 16, a exortação de Jesus aos fariseus no verso 1 foi o seguinte: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês sabem olhar para o céu e de acordo com a cor das nuvens, vocês sabem falar se vai chover, mas vocês não sabem falar sobre a chuva espiritual. Vocês não sabem falar sobre os céus espirituais. Vocês não sabem falar sobre o mundo espiritual. Deus está levantando uma geração de Noé. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que têm discernimento espiritual de qual é o tempo que o Senhor está nos chamando. E eu quero dizer algo para você. Para nós como igreja, é tempo de construção, é tempo de semearmos, é tempo de nos levantarmos para construirmos aquilo que queime nosso coração. É tempo de nos levantarmos e sermos a resposta de Deus para essa geração. É tempo de nos levantarmos com ousadia, é tempo de nos levantarmos com intrepidez. Chegou a nossa hora, família Emaús, de bradarmos sobre essa cidade que Jesus Cristo é o Rei e que Jesus Cristo está voltando. Se você sente que Deus está te comissionando para esse tempo, fique em pé onde você está, erga suas mãos aos céus e adore a Deus.